Olá, turma do quinto ano! Vamos lá com a Prof. Vanise para mais uma aula de História. Peguem o material, ok? Beleza? Vamos lá? Gente, então, estudando o capítulo 3, né? Direito à Terra, né? Nós vamos explorar a página 245, terras indígenas, né? Na aula passada, nós estudamos sobre posse e propriedade, né? E hoje vamos estudar terras indígenas. Como estudamos no capítulo anterior, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos civis garantidos ao longo da história do Brasil. Isso aconteceu também com o direito, gente, ao acesso à terra deles, que só foi garantido com a Constituição, gente, de 1988. Como resultado das reivindicações, né, desses povos, certo? Esse documento, ele determina que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Esse documento, olha só o que ele determina, viu? Então, desse modo, né, essas terras seriam propriedade da União e os indígenas teriam posse permanente sobre elas. A Constituição de 1988 estabeleceu em todas as terras indígenas, né? Ele estabeleceu que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas até 5 de outubro de 1993. Porém, esse prazo, gente, não foi obedecido. Olha aí. E até hoje, a demarcação de muitos desses territórios ainda está em discussão. Apesar de a posse dessas terras ser um direito dos indígenas, muitas vezes elas são invadidas por caçadores, madeireiros, garimpeiros, causando, gente, muito conflito, né? Causando conflitos, muitos conflitos, né? Muitos. Aqui temos uma imagem, indígenas do grupo, né? Açurim pescando em um rio no estado do Tocantins. Temos aqui, gente, o quadro com a lupa na mão, né? Onde nós temos um mapa que apresenta as terras indígenas já demarcadas e as terras que ainda estão em processo de demarcação, né? Nós temos aí a legenda de verde as demarcadas, de amarelo terras em demarcação, tá certo? Observando aí, né, direitinho o mapa das terras indígenas, o mapa do Brasil, tá vendo? Né? E vocês irão responder, né? Tem questão que ela é pessoal e tem questão que nós vamos responder juntos. A letra A, por exemplo, é pessoal. Vocês irão responder. Porque a maior parte das terras indígenas está localizada na região amazônica. Vocês vão responder esta, ok? Que é pessoal. A B nós vamos responder juntos. Porque o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas pela Constituição? Aqui tem a resposta, gente. Vamos lá juntinhos. Porque eles, né? Porque eles seriam, aqui é seriam. Porque eles seriam
porque eles seriam, né, os primeiros, porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Além disso, é um direito previsto na Constituição. Número 2, vocês irão fazer. Vai até a página 37 e 39 do material de apoio. Vocês irão recortar, né, as peças e montar o quebra-cabeça. Certo? Na página seguinte, nós temos aqui os quilombos. Vamos ver um pouquinho sobre os quilombos. Além dos indígenas, outro povo brasileiro tem o direito histórico às suas terras, são os quilombos. Como nós já estudamos, né? Vou retomar aqui um pouquinho, ó, né? Como nós já estudamos o quilombo, né? Os quilombos, o quilombo dos Palmares, né? Que nós já vimos, estudamos em anos anteriores, né? Eles, né, eram comunidades de africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão, né, gente? Eles fugiam da escravidão e se refugiavam nas matas e em regiões distantes das grandes cidades e fazendas. Lá, eles organizavam suas próprias aldeias, onde eles plantavam, caçavam e moravam, né? Alguns quilombos comercializavam lenha e também produtos de cerâmica, gente, para as vilas ou propriedades rurais próximas. Os quilombos se organizavam de forma muito diferente do restante da sociedade brasileira, certo? Vamos lá. O primeiro quilombo, né, que se tem registro, data do ano de 1575 na Bahia. Ao longo da história brasileira, os habitantes dos quilombos mantiveram seus costumes, como as festas, celebrando as colheitas e a sua religião, que era proibida em muitos lugares do Brasil. Os quilombos foram muito importantes para a preservação de práticas sociais, culturais e religiosas africanas ao longo dos séculos. Aí nós temos aqui, gente, ó, uma imagem, tá certo? Uma imagem, né, de o artista, né, Antônio Parreiras, o quadro Zumbi, não é isso? Olha só. Representação de Zumbi, líder do maior quilombo formado no Brasil. Líder do maior quilombo, né, formado no Brasil, né? Então, aqui, gente, nessa tela, né, como eu já havia iniciado, né, sobre os quilombos que nós já estudamos, né, essa imagem, né, utilizada é uma versão idealizada e romantizada de Zumbi, que é representado em uma posição na qual tipicamente foram representados os bandeirantes. Ela foi feita séculos depois da morte do líder quilombola, que não teve registros de sua aparência em vida, tá certo? E aqui na imagem, gente, nós temos o RA. No livro de vocês vai ter no cantinho a realidade aumentada que vocês podem estar
observando, tá certo? E vamos continuar. Aí nós temos aqui, mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, os quilombos continuaram a existir, pois eram comunidades já consolidadas. Nesse período também surgiram vários quilombos formados por pessoas libertas que buscaram trabalho no campo. Nós temos aqui um vídeo, gente, educacional sobre quilombos no Brasil. Vamos observar. Olá, meus amigos! Vocês conhecem esse instrumento? Ele se chama berimbau e veio da África com os nossos antepassados. Ele é um dos símbolos da nossa resistência à escravidão. Desde a vinda para o Brasil, os nossos antepassados sofriam com as péssimas condições nos chamados navios negreiros. Quando chegavam aqui na América, eram vendidos e recebiam diversos tipos de punição, sendo açoitados, presos e humilhados. Eles foram escravizados, mas não aceitaram pacificamente e lutaram de diversas maneiras para se libertar daquela condição. Uma das formas que encontravam para resistir era através das fugas. Quando fugiam, buscavam refúgio em aldeias construídas por outros escravos. Essas aldeias eram chamadas de quilombos. Surgiram muitos quilombos espalhados pelo Brasil. Eram geralmente bem organizados, possuíam um chefe e faziam até comércio com as fazendas vizinhas. O mais conhecido quilombo do Brasil foi chamado de Palmares, no atual estado de Alagoas. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, vamos lá, né? Para a página 248. Terras quilombolas na atualidade, gente. Nós aqui, ó, já temos aqui no início um glossário, né? Com duas palavras, remanescente, né? Restante, sobrevivente, ressignificado, atribui um novo significado ao mesmo termo. Vamos lá. Atualmente, existem comunidades remanescentes quilombolas no Brasil. Elas surgiram como uma forma de resistência à escravidão, porém foram ressignificadas ao longo dos séculos. Hoje, os quilombos são considerados por muitos um símbolo da luta contra o racismo e de valorização da cultura negra. Como as comunidades quilombolas ocupam suas terras há muitos anos, elas são consideradas donas das terras. Nós temos aqui um trecho, né, retirado da Constituição de 1988, né, artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos, tá certo? E para que o governo reconheça uma terra como quilombola, gente, é preciso que a comunidade daquela terra se reconheça como quilombola. A comunidade ela tem que se reconhecer como quilombola e enviar documentos como relatórios de reuniões, histórico da comunidade, fotos, relatos de manifestações religiosas e culturais. No caso, eles têm que provar que são o quê? Quilombos, que são uma comunidade quilombola. Também pode ser enviados documentos de propriedade sobre a terra, caso exista, fotos, certidões de nascimento, né, e etc. Quando uma terra quilombola é reconhecida pelo governo, dizemos que ela é uma terra quilombola titulada. Aí nós temos aqui, ó, crianças quilombolas do Quilombo Barra de Aroeira, em Santa Teresa do Tocantins, né? Apesar da determinação da Constituição, as comunidades quilombolas enfrentam algumas dificuldades, como a invasão de suas terras. Outras vezes, o processo de reconhecimento das terras quilombolas por parte do governo, gente, demora muitos anos, o que prejudica as atividades econômicas e o acesso a serviços como educação e saúde nas comunidades. E aqui
nós temos a atividade, ó. Essa atividade, aí sim, será com vocês. Vocês irão responder essa atividade, tá certo? Esse quadro Mão na Massa, vocês irão responder e nós iremos discutir no nosso próximo encontro. Então, meus amores, essa foi nossa aula de história e até a próxima, meus queridos alunos do 5º ano. Tchau!